Vamos dar início aos trabalhos da nossa casa, pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe agora e sempre. Vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida e em seguida passar a palavra para o Deus. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, lição número 50, conta de si. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Palavras de Paulo, está em Romanos, capítulo 14, versículo 12. E Emmanuel faz o seguinte comentário a respeito desse versículo. É razoável que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Entretanto, é necessário saiba a espécie de culto que prestará ao Supremo Senhor, ao termo das obrigações que lhe foram cometidas. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesma. Homens existem que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, e assim seja. E assim, Senhor, passamos a palavra para Deus. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Nada bom, melhor do que começar um ano com um tema desse. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Nós estamos aí começando um novo ano. Vou apagar essa luz aqui para ir mais câmera. Começando um novo ano, novas propostas de vida. Agradecer a Deus por aquilo que nós vencemos em 2022, um ano que foi complicado, foi difícil, em função ainda da pandemia e de uma série de coisas que aconteceram na vida de muitos de nós, mas estamos aqui, nascendo de novo para um novo ano, com todos os seus desafios, como acontece todos os anos no planeta como a Terra, um planeta ainda bastante atrasado e por isso com tantos problemas. Então, ficou acertado com a casa que nós faríamos esse tema, seria na semana que vem, mas o Felipe, como não tinha condição de estar aqui hoje, aí trocou comigo, então eu vim para hoje e o Felipe foi para o outro domingo. A bibliografia que nós estamos utilizando para esse trabalho da manhã de hoje é isso daí: o Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese, Reencarnação, Gabriel Delane, Reencarnação e Mortalidade, Hermínio Corrêa de Miranda. Nossos filhos são espíritos, Hermínio Corrêa de Miranda também. São as obras básicas que nós nos utilizamos para o trabalho da manhã de hoje. Esse tema, na realidade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, que tem esse título lá no Evangelho: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no item 4, gente, são slides que eu até conversava ali com ela, que tem bastante assunto, porque eu tentei resumir o máximo, mas são assuntos bastante longos, mas mesmo assim a gente procurou resumir, mas com letras grandes, né, também, que dá para ler tranquilo, e eu não leio os slides, vocês leem enquanto eu faço um resumo dele. Nesse item 4, desse capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec lá nos fala que a reencarnação já fazia parte do dogma dos judeus, porém, sob outro nome, ressurreição, e que os judeus não compreendiam muito bem como é que esse processo se dava, como é que a pessoa podia nascer de novo. Embora eles acreditassem nisso, mas eles tinham vagas e incompletas noções sobre a alma e como ela se ligaria com o corpo físico. Então não era uma coisa com quem eles tinham um conhecimento muito grande, até porque se a gente lembrar, há 2.000 anos atrás, né? Hoje em dia ainda tem pessoas que têm enorme dificuldade de entender isso. Imagina naquela época, como é que aquele povo, que Moisés mesmo já dizia, que o povo hebreu era um povo de cabeça dura, como é que eles iam compreender como é que se daria esse processo reencarnatório. Então eles tinham uma dificuldade bastante grande de compreensão de como isso acontecia. Agora, ressurreição, o termo significa voltar à vida aquele mesmo corpo.
Hoje a ciência química nos mostra que isso seria impossível, até as leis da física, né? Por quê? Como é que vai renascer um corpo que já foi deteriorado no cemitério, que as moléculas, os átomos, moléculas são constituídas de átomos. Então cada molécula ela precisa ter de 2 átomos a mais. E esses átomos eles têm que ser coesos entre si. Tem que haver entre eles, né, uma harmonia para que eles possam ficar juntos. Isso significa que tem que ter o mesmo número de prótons, mesmo número de elétrons. Eu ainda me lembro um pouquinho, né, das aulas de química, mas então é uma complexidade muito grande para se formar, inclusive, a própria molécula. E aí nós somos constituídos de trilhões e trilhões de moléculas, né, infinitamente. Muitas moléculas. E depois que elas se desagregam pela putrefação cadavérica, quando o corpo se destrói, como é que nós iríamos pegar essas moléculas que já se desagregando, elas são constituídas, foram constituir outros corpos, elas estão em outros corpos. Então a ressurreição pressuporia, por exemplo, vamos dizer que eu tenho no meu organismo material hoje uma molécula constituída de átomos que foi lá de um antepassado. Aí isso teria que ser tirado de mim, eu estou encarnado, e colocar nele para que ele pudesse ressuscitar. Então isso não tem estabilidade científica alguma. E a doutrina espírita ela caminha passo a passo com a ciência. Tanto é que ela é uma doutrina científica, né? Então seria impossível o retorno à vida depois que o corpo físico está desse jeito aqui. Os nossos são os últimos a se deteriorarem, porque isso aqui não constitui a alimentação natural das bactérias. As bactérias não gostam dos minerais que tem nos ossos. O que acontece com os ossos é que eles fossilizam depois de algum tempo, bastante tempo, por sinal. Então é por isso que a carne vai embora, a pele, os nervos, os músculos, e fica só isso aqui. Eu até brinco que a gente tem uma preocupação danada de emagrecer, porque desencarnar vai ficar todo mundo fininho, né? Não vai precisar mais de academia, de nada disso. Então isso que eu estou dizendo é uma apresentação aqui bastante singela, quer dizer o seguinte: nós somos constituídos de vários organismos que já podem ter vivido há muito tempo atrás. Então ali, vamos supor que a vaca está pastando num cemitério. Na minha cidade é muito comum isso, Paraíba do Sul, né? O portãozinho fica aberto, os que entram lá ficam pastando dentro do cemitério. E acontece que quem estava enterrado ali embaixo, as moléculas entraram na química inorgânica do subsolo, as raminhas, a grama, as plantinhas absorveram a molécula do cadáver, a vaca vai e come a planta, ou seja, a vaca carregou a molécula, carregou o átomo do cadáver. A vaca produz leite, produz carne, então você consome a molécula daquele que está na... Pelo amor de Deus, não vão ficar procurando agora a vaca que pasta no cemitério para você não comer. Não tem nada a ver. A gente sabe que isso não acontece, raramente só em cidade do interior. Mas hoje os animais são bem tratados. Então o que essas 3 figuras querem mostrar isso? Os átomos vão se transferindo de corpo para corpo. Como é que depois você vai pegar um átomo que já está numa pessoa e voltar para outra pessoa para reconstituir o corpo? Agora, como é que nós podemos entender ressurreição? Do ponto de vista de Lázaro, sim, a ressurreição cientificamente não existe. Porém, Lázaro não estava morto. E Jesus não ia derrubar uma lei de Deus, embora se ele conversasse com o Pai, ele tivesse até autoridade para isso, mas ele não ia derrubar uma lei de Deus, que a partir do momento que os corpos se decomporam, não volta mais, vão constituir outros organismos. Mas o que aconteceu com Lázaro? Vamos ver o que diz nas Escrituras em João capítulo 11. As irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Jesus não estava em Betânia, que é onde Lázaro morava. Mandaram chamar a Jesus. E Jesus respondeu aquilo que está ali: essa enfermidade não é de morte. Então Jesus sabia tudo antes que as coisas acontecessem. Essa enfermidade não é de morte. E ele ficou mais 2 dias onde ele estava. Quando ele chega onde Lázaro havia sido enterrado, Marta e Maria não gostaram muito não. Falaram assim: tipo assim, nós te chamamos, já tem 2 dias que Lázaro está enterrado, são 4 dias, Senhor. Né? Tipo assim, por que você não veio antes? Mas ele já havia dito: essa enfermidade não é de morte, calma, pode deixar que eu chego lá, está tranquilo.
E aí ele mandou que tirasse a pedra, cheirando mal. Vocês imaginam um cadáver, né? Um corpo, que Lázaro não estava morto. Imagina um corpo enfaixado naquele deserto da Palestina, numa cova cavada na pedra, né? Uma estrutura rudimentar. Como é que estava cheirando? Não podia cheirar bem, naturalmente, suando ali e tudo mais. Estava cheirando mal. Aí Jesus, levantando os olhos para Deus, e fala, né? Poxa, Pai, obrigado, né? Obrigado por ter me atendido, haveres me ouvido. E dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Fica todo mundo atônito olhando a tumba, e Lázaro vai saindo, devagarzinho, todo enfaixado. E Jesus pede então àqueles que ali estavam que tirassem as faixas dele, que desligassem e deixassem, né? Isso aí também tem um simbolismo: tirar as faixas, tirar o passado de Lázaro e deixar Lázaro caminhar livre agora, deixar Lázaro caminhar solto, né? E muitos, pois, que estavam ali, vendo aquilo, aí realmente creram nele, sabiam que de fato ele era o Messias. Então, no caso de Lázaro, se aplica-se no sentido de tornar a vida, porque Lázaro sofria de catalepsia. Então, quem sofre de catalepsia, as funções vitais abaixam tanto que, se você medir a pulsação, você não consegue. Se você tentar escutar o coração, você não consegue. Respiração fica mínima, mas a pessoa está ali, tem vida ali. Só que ela não responde aos sinais vitais, né? Então, isso pode dar-se por mais de um dia. Quantas pessoas no passado já podem ter sido enterradas assim, por catalepsia? Ator famoso da Globo aí há muitos anos atrás, né? Dizem que depois que foram exumar, o corpo estava virado, né? Sérgio Cardoso, se não me falha a memória, né? Então, Sérgio Cardoso, coitado, pode ter sido um triste caso de enterrado vivo com catalepsia. Vocês imaginam o que aconteceu nas cidades do interior? Hoje não. Hoje o médico tem que dar um atestado, o médico tem que fazer os exames. Felizmente a sogra do meu irmão morreu na casa da minha nora e eu fui o primeiro a chegar. Então eu fiz os exames. Na hora ali eu vi que ela estava gelada, já com aquela temperatura cadavérica, e eu tentei escutar, ouvi a pulsação, não tinha nenhuma. Abri a pupila dela, acendi o meu celular, botei no olho, a pupila já estava dilatada, se chama-se na medicina medríase, e então, infelizmente, cheguei lá fora e falei para minha mãe: realmente sua mãe está morta. Correu no corredor da casa dela. É uma cena muito ruim, muito lamentável, tudo. Mas eu sou preparado para essas coisas, né? Graças a Deus. Eu tenho, nesse momento, a frieza. Não que eu não chorei, eu senti que eu gostava muito dela, é óbvio. Mas, então, hoje, o que eu estou querendo dizer? Com esses recursos que a gente tem, você constata que realmente a pessoa está morta. Depois chegou o SAMU. A menina foi fazer os exames e lá eu falei: não precisa colocar isso não, ela já está morta aí algumas horas e tal, né? Então, nesse caso, não volta mais à vida, não tem como. Ascensão de Cristo, né? A explicação de Paulo da diferença que existe dos corpos. Vocês podem vendo lá que eu vou comentando, né? Paulo nos fala já, e no primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, que existem corpos diferentes. Existem corpo espiritual e corpo material. Existe o corpo animal, né? Existe o corpo dos peixes, das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é glória dos celestes e outra dos terrestres. Então ele faz algumas comparações com o Sol, com a Lua, né? Com a glória das estrelas. E ele diz que até as estrelas não são diferentes. O que ele quer dizer com isso? Que até os corpos espirituais são diferentes, dependendo da evolução de cada um. Então Paulo, na realidade, já nos faz uma síntese aí. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Paulo já nos falava do perispírito. Paulo já falava dessa ligação que nós temos, seres espirituais que somos, com o nosso corpo físico. Esse intermediário que é o perispírito. Então Paulo já nos dá uma aula aí de perispírito, né? Muito antes do aparecimento da doutrina espírita. Então ali ele deixa bem claro que nós temos um corpo material que estamos vivendo nele e que vamos, ao desencarnar, carregar o nosso perispírito junto conosco. Porque o espírito não tem forma, o espírito não tem aparência.
Espírito, como define a própria codificação, espírito é uma centelha de luz. O que não vai nos tornar visíveis a outras pessoas é o nosso perispírito. Mas tecnicamente é esquisito você dizer, porque você não fala assim, eu vi o espírito de fulano, que já desencarnou. Ninguém vê espírito, tá? Mas é esquisito você falar, eu vi o perispírito de fulano. Mas é o correto, porque a gente vê o perispírito. Porque o espírito, inclusive, molda o perispírito dele de acordo com o que ele quiser. Ele pode voltar encarnações lá atrás. Se eu conhecia aquela criatura na época de Roma, desencarnado, para ele fazer eu lembrar que eu estive com ele em Roma, ele pode tornar a aparência de um soldado romano que ele era naquela época. Então o espírito tem essa propriedade, não todos, é óbvio, mas ele tem essa propriedade de alterar o seu perispírito. A transfiguração de Jesus deixa-nos bem claro o que é reencarnação. Então, quando eu vejo nossos irmãos de outras religiões dizerem que a reencarnação não existe, parece que eles têm uma dificuldade muito grande de entender as Escrituras. Mas, por outro lado, eu já ouvi de um pastor conhecido meu que fala assim, vocês simplificam demais as Escrituras, né? Aí eu disse para ele o seguinte, porque as Escrituras são simples, vocês é que complicam. Então, para mim, entendedor, uma palavra basta, já existe o ditado, né? Então não adianta você tecer várias explicações, porque tem coisas que são claras, são óbvias. Olha a transfiguração de Jesus, o que nos diz 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, são os 3 que ele gostava de andar. Há uma ligação mais íntima, digamos assim. São aqueles, Pedro foi o primeiro que ele chamou, junto com André, o seu irmão. Né? Tiago e João, não é, digamos assim, que ele confiasse mais nisso do que nos outros, mas nós sabemos que existem assim simpatias maiores, né? Ou digamos assim, esses estavam mais aptos naquele momento a entender o que ele ia transmitir, por isso ele levava eles, para que depois eles fossem transmitir aos outros aquilo que tinha acontecido. Então ele subiu ao monte, né? E foi rezar. Diante dele transfigurou-se. Ele ficou com o rosto, né, resplandecido como o sol, como diz ali no slide, suas vestes tornaram brancas como a luz, e apareceu junto dele Moisés e Elias. Ele mais acima pediu que eles ficassem um pouco mais abaixo. Os 3 viram, Jesus, Moisés e Elias. Quando Jesus desce, né, Pedro, na sua ingenuidade, não está ali, Pedro fala assim, quer que faça 3 tendas, Senhor? Para você, para o Senhor, para Moisés e para Elias. E aí eles perguntam a ele, mas por que dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Olha que coisa, eles estavam aguardando, segundo as profecias, a presença de Elias. Só que eles achavam que Elias, que havia desencarnado há 300 anos atrás, 400 anos, Elias ia voltar daquele jeito. Aí Jesus diz para eles o seguinte, em verdade Elias veio primeiro, já veio, e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Ali já anunciava na transfiguração que ia acontecer com ele. Mas ele disse, vocês já fizeram com Elias tudo o que vocês quiseram. Textualmente está nas Escrituras, nos 3 evangelistas. Assim entenderam os discípulos que ele falava de João Batista. Ora, então se ele diz que Elias já veio, que era João Batista era a reencarnação de Elias, porque 400 anos depois João Batista era completamente diferente de Elias. João Batista se alimentava no deserto de gafanhotos, de mel bravo, mel natural, vestia roupa de pele, de animal, amarrado na cinta por uma corda. Estranho que isso comer gafanhoto, né? Só que tem no livro de Levítico, no Antigo Testamento, que você poderá se alimentar de uma série de animais lá, né? Inclusive de gafanhotos, mas não de todos os gafanhotos, porque segundo a biologia existem cerca de 8.000 espécies de gafanhotos. E lá na Bíblia diz qual tipo de gafanhoto também que você podia se alimentar. João Batista seguia isso, ele comia só aquele tipo de gafanhoto. Agora é meio indigesto comer gafanhoto, né? Sei lá, mas era o costume da época, né? Tem países do Oriente aí que até hoje se alimentam dessas coisas. Come gafanhoto, come escorpião, come uma série de coisas. Nós estamos falando 2.000 anos depois.
Ora, outra passagem característica em Mateus e Lucas que nos fala ainda de Elias. Ora, desde os tempos de João Batista, dizia Jesus, até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Peraí, desde os tempos de João Batista. Não entendi. Jesus conviveu com João Batista. João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Então, desde os tempos de João Batista, então novamente Jesus aí deixa bem claro que ele se referia a Elias, quando João Batista era Elias. Desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado pela violência. Por quê? Era tomado pela violência, porque Elias mandou seus soldados decapitarem os adoradores de Baal nas margens do Rio Jordão, e cerca, segundo alguns autores, 250, segundo outros autores, 350 adoradores do tal Deus Baal foram decapitados a mando de Elias. Olha o que Jesus disse: nos tempos de João Batista, que era Elias, o reino dos céus era tomado pela violência. Ou seja, você não acredita em Deus, eu te assassino. As cruzadas aí, na Idade Média, e que em nome de Jesus, os soldados com aquela cruz no peito matavam quem não era cristão, quem não seguia Jesus. Então, notamos que a história muitas vezes se repete, apesar do avanço das pessoas. Pois assim profetizaram todos os profetas, e também a lei. Se quiseres compreender o que vos digo, novamente ele afirma, ele mesmo é o Elias que havia de vir. Ora, então, novamente, Jesus afirma que João Batista é Elias. E aí a gente, é aquilo que eu falei para vocês, como é que as outras religiões não conseguem entender isso que está tão claro em 2 evangelistas no Novo Testamento? Mas aí Jesus termina com essa frase aí: ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Não sei se vocês se lembram, já expliquei em outra palestra aqui, nem todo mundo está apto a compreender aquilo que escuta. Então, quando Jesus disse, ouça aqueles que têm ouvido de ouvir, ele não está falando das pessoas que têm deficiência auditiva, não. Ele está falando das pessoas que escutam, mas não compreendem. Entender uma coisa é uma história. Compreender em profundidade essa coisa é outra história. Então, ou seja, muitas pessoas ouviram, mas não compreenderam. Por isso que ele faz essa afirmativa aí. Outra passagem claríssima no Novo Testamento, vocês só vão encontrar em João capítulo 3, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu gosto muito dessas fotos, por isso que eu coloco como fundo. Atrapalha um pouco as letras depois, mas é muito bela a imagem. É o diálogo de Jesus com Nicodemos. Notam que é à noite ali, e que eles estão fora da cidade, porque o encontro de Nicodemos com Jesus foi assim. Jesus, olha, eu vou encontrar com você, mas escondido, que eu sou senador, Então imagina se as pessoas me verem conversando com você, O que vai acontecer comigo? Com medo. Jesus topou, não tem problema, A gente conta aí então, e a gente fala para você o que você quer saber. E aí, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus. À noite teve com Jesus: mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha Jesus reafirmando a reencarnação, ok? Aí disse Nicodemos fica imaginando, Nicodemos coçou a cabeça, assim, poxa, mas como é que eu posso voltar e entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer de novo? Que história é essa? Você tem como me explicar melhor isso aí? Aí Jesus disse: em verdade, digo, se o homem não renasce da água, do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O nosso organismo é constituído de mais de 70% de água, nosso organismo físico. Então Jesus deixa bem claro que é necessário renascer organicamente e renascer espiritualmente. E ele deixa bem claro ali, é nesse slide. Não te admires que eu te ache preciso nascer de novo. É nesse slide. O Espírito sopra onde quer. Então Jesus diz: você não sabe de onde ele vem. Jesus afirmando que a gente vem de algum lugar para habitar o nosso corpo físico, nem para onde ele vai.
O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Então Jesus deixa bem claro, é necessário que o Espírito retorne a habitar a água, a habitar o corpo físico. E naquela época já acreditavam, os cientistas nisso, de que nós somos compostos basicamente de água. Então renascer da água é renascer da matéria. A água é um elemento constitutivo, e ainda hoje é, de todo o universo. Tanto é que costuma dizer assim, para ter vida no outro planeta tem que ter água. Porque se os seres humanos de lá forem criaturas iguais a nós, necessitam de água para sobreviver. Então a água não só é o elemento constitutivo, como ela é o elemento necessário a que a gente continue existindo. E aí continua o diálogo com Nicodemos, né? Mas Jesus, como é que pode, fazer isso? Aí Jesus diz para ele, mas peraí, você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Porque o que Jesus quer dizer com isso? Uma pessoa inteligente, uma pessoa, um senador da lei, judeu, como é que ainda desconhece esse processo? Então Jesus dá tipo uma bronquinha nele, né? Poxa, você é mestre em Israel e ignora essas coisas? Digo que em verdade, que não dizemos que não sabemos, que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Olha a bronca de Jesus nele. E aí diz o seguinte, mas se você não me crê quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? O que Jesus quis dizer com isso? O que eu estou te revelando é uma coisa que você já devia saber. E mesmo assim você está com dúvida. Você está com dúvida. Agora eu tenho muitas e muitas e muitas outras coisas a dizer. Você não tem condição de entender. Ouça aqueles que têm ouvido de ouvir. Não adianta eu revelar outras coisas que você não tem condição de entender. E é por isso que muitas coisas coube a terceira revelação, que é a doutrina espírita nos trazer. Imagina 2000 anos atrás, comunicabilidade com os espíritos. Quem entender isso? Reencarnação eles não compreendiam. Pluralidade dos mundos habitados. Deus único, que naquela época ainda tinha, o povo era muito politeísta, adorava vários deuses. A imortalidade da alma do jeito que você é. Você vai, não tem esse negócio, você vai para o céu, vai para o inferno depois que você morrer, não. Você vai continuar do jeito que você é. 2000 anos atrás, hoje tem gente que não entende. Hoje tem pessoas que não compreendem, mesmo não sendo doutores da lei aí fora, não sendo, mesmo sendo religiosos. Tem pessoas que não compreendem, como uma grande massa vai compreender. Tudo demanda tempo. Então, por isso que o Consolador prometido por Jesus só veio 1800 anos quase depois. Já que surgiu em 1857, da era cristã. Mais de 1800 anos. Porque esperou-se que a humanidade amadurecesse intelectualmente para conseguir compreender as coisas que ele tinha mostrado. Gente, reencarnação nas antigas religiões. A doutrina espírita tem, digamos assim, o privilégio de, no Ocidente, ser aquela que estuda, trabalha a questão da reencarnação. Assim como outras seitas que andam por aí. Sechonoe, muitas outras crenças que existem por aí, que embora sejam de origem orientais, como o próprio budismo, que hoje é divulgado no Ocidente também, acreditam na reencarnação. Mas nós vemos algumas bastante antigas. A Índia é milenar. A Índia tem milhares e milhares de anos. A reencarnação na Índia é conhecida até hoje como palingenesia. Palin de um novo e gênesis de nascimento, ou seja, nascer de um novo. Masteísmo, fundado por Zoroastro, lá na Pérsia, 660 anos antes de Cristo. O masteísmo é uma religião basicamente reencarnacionista, que acredita como nós na reencarnação. Escola Neoplatônica de Alexandria, na Grécia Antiguíssima. Plotino já escrevia que é de toda a antiguidade universalmente ensinada a doutrina da reencarnação. Plutarco escreveu que os mais remotos legisladores gregos fundaram suas leis no dogma da reencarnação. Aqui tem uma observação importantíssima. A lei romana saiu da lei grega. E a lei latina, que é a nossa lei, saiu da lei romana. Então uma lei foi passando para outra, A nossa lei aqui é baseada na lex romana, ok?
Plutarco escreveu que os mais remotos legisladores escreviam suas leis baseadas na reencarnação. Quem que eles puniam? A matéria? Eles puniam o espírito. Olha que coisa interessante. Porque a gente fala assim, nossa, fulano, condenado a 400 anos, né? Vai viver mais 20 ou 30. Só que a nossa lei é baseada na lei romana, que é baseada na lei grega, condenar o ser espiritual. Você vai sair dessa encarnação, continua culpado. Coisa interessantíssima, né? Então eles puniam o ser espiritual, não a matéria. A gente acha graça, que no Brasil a pena maior é 30 anos. Aí, por benesse da nossa legislação, né, fica lá um sexto da pena com bom comportamento, volta para a rua. Questão de amadurecimento. Tem uns, aliás, que nem fica muito tempo preso, né? Basta ter como fazer na justiça alguns mecanismos, mas isso não compete a gente julgar. Precisa amadurecer as leis humanas e a gente colocar um pouco mais de rigidez em algumas coisas, né? Porque infelizmente a gente dá ver que pessoas que cometem delitos muito pequenos ficam presas às vezes muito mais tempo, mas isso, problema dos homens, problema nosso que elegemos os homens para que nos governem, para que façam as leis, para que modifiquem as leis. Não é problema de um conjunto total, com o nosso amadurecimento intelectual e, sobretudo, moral, a gente vai conseguir melhorar isso daí. Budismo, roda das encarnações. 6 séculos antes de Cristo, o budismo já nos falava que a alma, é uma definição muito interessante, a alma vai ao espaço e volta se ainda tem necessidade das experiências carnais. E dizem os budistas, aqui na Terra, a água passa como um banho da água lustral, em que, olha como essa parte está em acordo com a doutrina, não todas, mas essa está em acordo com a doutrina. Passa pelo banho da água lustral, em que os ensinos de um lado e os sofrimentos do outro fazem esse trabalho de purificação, até que ela não tenha mais necessidade de reencarnar na Terra. O que a doutrina espírita ensina? A gente cresce pelo amor ou pela dor, né? São as duas maneiras da gente crescer. Ou vai pelo amor aprendendo e praticando, que muitos de nós muitas vezes não conseguimos, dentro dos quais eu me incluo, então vem a dor. Vem a dor para nos conduzir de volta ao caminho do amor, né? E aí, o budismo já nos falava disso. Então aquela passa pelo banho da água lustral, que os ensinos de um lado e o sofrimento do outro. Escritura Sagrada dos Vedas, religião antiguíssima também, 1500 anos antes de Jesus. O recém-morto precisa acostumar os órgãos psíquicos. Depois que nós fomos para lá, não temos mais os órgãos sensórios, a visão, paladar, tato, audição, olfato, né? E o recém-nascido aos órgãos sensórios, são esses que nós acabamos de falar, basicamente. 1500 anos atrás já nos falava da necessidade disso. A doutrina espírita agora, uma análise mais profunda da reencarnação, segundo a doutrina espírita. Livro dos Espíritos, questão 66. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? O Espírito se responde, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí, Kardec, como nunca se dava satisfeito, mas como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, essa nova existência pode ser só espiritual, né? Você vai mudando só, melhorando no mundo espiritual. Aí os espíritos respondem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. No mundo espiritual vamos continuar crescendo. Experimenta uma transformação, depurando-se. Mas, para isso, necessária é a prova da vida corporal. Porque aqui, gente, é que nós vamos sofrer ciúme, inveja, egoísmo, agressividade, intolerância, falta de paciência, todos os vícios que a carne humana, através da mente humana, da psique, experimenta no nosso processo de inter-relação pessoal no mundo de expiações e provas. Isso nos faz crescer, né? É o aprimoramento através das experiências de vida. Então os Espíritos dizem, aqui bem claro, na resposta da letra A, o Espírito vai se depurando, sem problema nenhum, né?
Eu espero, quando voltar para o mundo espiritual, que eu fique pelo menos uns 500 anos antes de voltar para cá. É um egoísmo danado, né? Quando voltar, eu quero que isso aqui esteja melhor. Então, enquanto isso, eu vou ficando por lá, até quando eles deixarem. A gente não sabe disso. Mas temos necessidade de voltar e viver as experiências na Terra. Kardec insiste, porque acabou quem era insistente mesmo, graças a ele. Kardec é o nosso Pedro da atualidade, né? Com os espíritos. Porque Pedro era com Jesus, toda hora. Mas Senhor, isso é assim. Jesus, Pedro. Aí eu sempre digo, já devo ter falado aqui em outras oportunidades, graças a Pedro, nós tivemos vários ensinos de Jesus. Porque se os outros de pouco perguntar, né? Se ninguém perguntasse nada a Jesus, Jesus não teria nos ensinado, só quando ele fazia as passagens dele, quando ele estava reunido com as pessoas. Mas Pedro nos orientou em uma série de coisas. Porque com seus questionamentos Jesus respondia. Eu admiro Pedro por causa disso. Ele é aquele cara chato, mas providencial. Pedro era providencial. E Kardec é o Pedro da atualidade junto aos espíritos. Né? Porque Kardec falou, mas isso assim. Os espíritos respondiam, ele não se dava satisfeito, letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Os espíritos, sim, todos nós contamos muitas existências. Os que dizem o contrário procuram manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse desejo deles. Gente, tem pessoa que... Eu já ouvi a pessoa dizer assim, não vou para o espiritismo, não, porque lá a gente fica sabendo um monte de coisa. E depois que a gente fica sabendo um monte de coisa, a gente fica responsável por aquilo. Então, a ignorância, de um ponto de vista da existência, para muitas pessoas, ela é conveniência. Ela é conveniência. Não quero aprender, porque não aprendendo eu não tenho compromisso, e sem compromisso eu não preciso melhorar, eu continuo do jeito que eu sou. Não é? Continuo indo lá na minha religião, uma vez por semana, está tudo resolvido. Quando eu morrer, porque a gente desencarna, eles morrem, quando eu morrer eu vou para o céu. Ah, que beleza! Vocês acham que se eu acreditasse nisso, eu estaria no domingo, 1º de janeiro, em que as festas de ontem, eu fui dormir a mais de 1h da madrugada, né? Sabe, a gente não bebe nada nessas épocas, né? E tudo. Mas para estar aqui 9 horas da manhã, se eu acreditasse naquilo, eu estaria aqui hoje, né? Eu estaria como muitos por aí, dormindo até agora, né? Eu já comprei. Nem nós, Maurício. Olha, pois é. Nem nós. Exato, nem vocês estariam aqui se eu não acreditasse nisso, nem quem está nos assistindo ao vivo aí, né? Bem lembrado, Márcio. Então, ou seja, né? É porque a gente não acredita naquilo. Nós acreditamos numa outra realidade. É por isso que nós estamos aqui estudando juntos, para que a gente possa compreender isso e um dia conseguir aplicar, com todas as nossas limitações e dificuldades. Kardec insiste, mas qual foi o objetivado então pela reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há a justiça? Cadê a justiça de Deus? Expiação, vou reencarnar para ressarcir débitos do passado. Melhoramento progressivo, quanto mais eu reencarno, mais eu aprendo. Ah, Rubens, todo mundo aprende? Não. Questão 118 do Livro dos Espíritos, não está aí. O Espírito não retrograda, mas ele estaciona. Então tem pessoas que estão passando na reencarnação estacionada. Não vai para frente, não vai para trás, mas também não vai para frente, né? Fica ali parado. Mas vai ser levado de rodão, porque todo mundo tem que progredir. Geralmente essas pessoas passam pelo quê? Pelo sofrimento. E chega um momento que o sofrimento tem que acordar a pessoa para uma nova realidade. Nascer de novo. Nascer de novo às vezes significa, bater o sofrimento, que é para eu reveja alguns conceitos da minha vida. Beleza, 171. Não tem nada a ver com a lei penal, não. 171. E que se funda o dogma da reencarnação. Ora, por que tem que ter reencarnação? A doutrina espírita não só uma doutrina dogmática, mas é constituída de 5 princípios básicos que nós acreditamos. Deus único, que nós amamos de paixão, a imortalidade da alma, a reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos e a pluralidade dos mundos habitados. São 5 pontos básicos da doutrina espírita. Pontos fundamentais são 34, mas pontos básicos da doutrina são 5. Então Kardec insiste. Mas em que se funda então o dogma? Por que tem que ter a reencarnação?
Os Espíritos na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta a porta do arrependimento a seus filhos, né? Ou seja, Deus está sempre nos esperando. Deus não cansa, Deus não é impaciente, Deus é tolerante, Deus sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, Deus sabe que a gente muitas vezes demora a crescer, mas Ele espera e não castiga. A lei de Deus, ela não é punitiva, ela é educativa. A gente precisa compreender isso. Ninguém é castigado nem punido, nós somos educados através de mudança de comportamento. Eu costumo sempre dizer, faça uma análise na sua vida. Você deve ter melhorado bastante nessa encarnação, né? Você dizer para mim, não. Você deve ter melhorado bastante. Eu me conhecendo como eu me conheço, nossa mãe, o que eu ainda tenho que melhorar é infinito. Tanto é que eu tenho um planeta de expiações próximas, né? Mas se eu voltar à minha existência nessa encarnação, não precisa na outra não. Nessa encarnação, eu cresci um pouquinho, né? Eu cresci um pouquinho. Tem muitas coisas que eu fazia não faço mais. Coisas realmente complicadas. Mas tem umas que eu já faço, né? Ah, pera. Mas se eu corrigir tudo, virei santo, né? Próxima encarnação eu vou para o mundo celeste, meu de Deus. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, né? Conversão repentina assim fica para Paulo, Pedro, né? Para Estevão. Porra, Benção, tá difícil. Não é assim. Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 4, nosso tema da manhã de hoje. Item 23. Quarta alternativa da humanidade. O nada, conforme afirma a doutrina materialista. Gente, tem pessoas materialistas no mundo de hoje? Tem bastante. Tem bastante. Porque se acreditasse que vai ter consequências depois dessa vida, não fazia o que fazem. Não matavam, não roubavam, né? Não extorquiam, não corrompiam. É porque não acreditam em nada. Não acreditam nem na punição das leis de agora. Então, ou seja, quando desencarnar, acabou tudo. Então eu vou me locupletar nessa encarnação. Eu vou mesmo meter a mão tudo, vou fazer o que eu quero, vou viver, como diz o francês, à la volonté, vou viver à vontade, depois vai acabar tudo. Então tem muito materialista aí, disfarçado. Às vezes você encontra ele na igreja, você encontra eles rezando, não acredita em nada não. Se acreditar, você não faz o que faz. Ser, segunda opção. O ser é integrado ao todo universal. Na época de Kardec, ainda existia essa chamada doutrina panteísta, totalmente em desuso, em que você é tirado aqui do todo que constitui o planeta Terra, nasce, depois que você amar, volta para esse todo, você perde a sua individualidade, a sua consciência, você perde tudo. Não se deixa de ser uma doutrina materialista, né? Hoje em dia é muito pouco utilizada. A individualidade da alma com a fixação definitiva do destino, de acordo com a doutrina de muitas religiões aí. Se eu for muito bonzinho, eu vou para o céu. Se eu for muito ruimzinho, eu vou para o inferno, né? Ou se eu não for nem bom nem mal, eu fico lá aguardando o que vão fazer comigo depois, né? O purgatório. A igreja teve que criar isso. Que um dia chegaram para o Papa e falaram assim, não, mas vem cá. E quem não é muito bom, mas também não é muito ruim, vai ficar onde? Vamos fazer um concílio aí e vão criar o tal do purgatório. O pessoal fica lá aguardando para ver o que vai acontecer depois, né? Eu não sei se o purgatório prescreve, né? Que as leis aqui prescrevem e aí a pessoa para de ser punida, né? Não sei se no purgatório tem isso. Mas a quarta alternativa é mais racional. A individualidade da alma, progresso infinito conforme a doutrina. Progredir sempre. Vamos desencarnar com a soma das nossas virtudes e também dos nossos vícios, naturalmente. Emmanuel, no livro Consolador, nos fala na questão 47 que morrer é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, sem que o fato não altere as virtudes e os vícios. Então nós vamos mudar de Volta Redonda para Barra Mansa semana que vem? Eu não vou para chegar em Barra Mansa diferente, porque eu estou em Barra Mansa. Eu vou chegar o mesmo. Então morrer da mesma forma, eu vou para o mundo espiritual do jeito que eu sou. Com as minhas virtudes, mas com as minhas imbecilidades também. Na Gênesis, capítulo 11,
Gênesis espiritual, item 33, reencarnação. Kardec deixa bem claro o seguinte: a reencarnação é uma consequência necessária da lei do progresso. Por que as almas de hoje haviam de ser melhores dotadas por Deus do que as que nos precederam? Por que as crianças de hoje são mais inteligentes? São espíritos mais vividos, que tiveram mais experiência, não necessariamente mais evoluída moralmente, mas intelectualmente estão vindo cada vez mais. Esses bichinhos com 2, 3 anos mexem nisso aqui que o vovô com mais de 60 não consegue, né? Então, ou seja, intelectualmente são tecnológicos, são espíritos tecnológicos que estão vendo com essa bagagem, porque lá no mundo espiritual tem muito mais e melhor do que isso aqui. Isso aqui é protótipo do que tem lá, né? Então ele já vem com toda essa bagagem, né? Eu no mundo espiritual vou querer estudar um pouquinho disso, porque eu sou muito atolado nesse troço. Então, ou seja, por que hoje os espíritos são melhores do que lá no passado, que a gente era muito obtuso? A justiça de Deus só pode ser através da reencarnação. Vamos ver algumas experiências na área científica com reencarnação. Edgar Cayce, famoso médium americano que viveu nesse período que vocês estão vendo aí, ele anotou mais de 14 mil registros de que ele chamava de reading, que são leituras, né, clarividentes, telepáticas, com mais de 6 mil consulentes. Detalhe, Edgar Cayce era pastor protestante. Aí começou a ter os fenômenos mediúnicos que não aceitavam. Diziam para ele: isso é coisa do demônio. Então ele não queria mais, linguagem popular, incorporar os espíritos. Mas os espíritos estão nem aí para isso, que ele não queria mais continuar dando comunicações. Várias e várias comunicações. Um dia ele leva o seu filho, Hugo Lynn Cayce, numa barbearia para cortar cabelo, e o menininho entrou, olhou para o barbeiro, meio esquisito, né? Estava com uma caixinha de biscoito, virou o barbeiro e falou assim: come. Aí, filho, para de perturbar o homem, ele não quer. Come, você está com fome. Mas eu não quero. Não, eu não quero. Obrigado, meu filho. Mas você estava com fome lá no Rio Ohio, quando nós fomos mortos pelos índios na margem do Rio Ohio, que ficaram frechando o nosso barco, né? E você estava morrendo de fome. Ele reconheceu no barbeiro um amigo dele que estava no Rio Ohio com o bote fugindo dos índios, sendo frechado, eles morreram lá. Identificou o barbeiro, o filho dele, né? Dr. Ian Stevenson, a partir dali, da experiência com o filho, inclusive, então Edgar Cayce nunca mais desconfiou, nunca mais teve problemas com o mundo espiritual e com a reencarnação. Dr. Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia, conviveu com a gente até 2007 agora, desencarnou em 2007. Escreveu vários livros sobre reencarnação. Gente, nenhum deles que eu estou citando aqui são espíritas, tá? Um deles são cientistas americanos, são médicos, são pesquisadores. E um dos livros mais fascinantes dele que eu li, há muitos anos atrás, 20 casos sugestivos de reencarnação. Então lá você vai encontrar um resumo aqui: 7 casos na Índia, 3 casos no Ceilão, 2 casos no Brasil, 7 casos no Alasca e 1 caso no Líbano. Um dos casos que eu mais gostei, por isso que eu separei abaixo ali, o caso do William George Jr. no Alasca. Acontece que um cidadão chamado William George era pescador famoso no Alasca. Conseguia todos aqueles meandros lá das geleiras, onde dava o bom peixe, sabia tudo. Só que antes de acontecer um fato com ele, um acidente, ele deu para a nora dele um relógio, aqueles relógios de correntinha que colocava no bolsinho, né? Os homens que antigamente eu adorava, aquele quis comprar um, mas eu não tinha dinheiro, porque aquilo era muito caro. Se você comprasse um camelô de R$30, mas aí o que aconteceu? Ele deu para a nora dele e falou assim: nora, guarda isso aqui com você, que se existe reencarnação, um dia eu vou provar, eu vou conseguir provar. A nora pegou, botou no guarda-roupa e tudo mais. Aconteceu que o sogro saiu para pescar uma vez e nunca mais voltou. Provavelmente uma geleira daquela caiu em cima. Um acidente que nós tivemos no Brasil, lá na região de Bonito, né? Então a geleira caiu em cima, provavelmente soterrada, nunca mais acha no Alasca. Aí aconteceu que a nora, pouco tempo depois, meses depois, a nora ficou grávida.
Ficou grávida. 9 meses depois ela deu à luz a um menino. O menino tinha todas as características do sogro. Todas. Tinha um defeitinho na perna que o sogro tinha uma manchinha igualzinha do sogro. Assim que o menino começou a andar e falar, o menino começou a identificar como se fosse o avô. Ali mora o meu primo, o seu avô. E começou uma confusão miserável quando o menino começou a falar. E o menino conhecia os pontos de pesca do Alasca ali como se fosse como o avô conhecia. Olha, dá peixe em tal lugar, se for por ali. Esse menino com 4, 5 anos sabe de tudo isso. Então promoveu uma bagunça mental na família, que ele dizia para a mãe dele: você é minha nora, sua mãe. Uma confusão danada. E um belo dia a mãe arrumando o guarda-roupa, coisa que vocês mulheres adoram fazer, tirar tudo de um lugar, depois volta para o mesmo lugar, né? Ou para um lugar um pouquinho diferente, que é bom fazer isso, né? Tirar as coisas do guarda-roupa e depois recolocar 99%, só sai às vezes 1% para dar, para doar. Aí aconteceu que a mãe estava com a caixinha de madeira que ela havia guardado o relógio do sogro. O molequinho passa correndo na porta do quarto, exatamente quando ela tira o relógio da caixinha, lembrando que o sogro deu a ela para guardar. O molequinho para na porta do quarto e fala assim: tá aí o relógio que eu pedi para você guardar para mim. Não precisa dizer mais nada, né? A mãe caiu desmaiada. Ela tinha como filho o avô. Por isso, né, que no primeiro mandamento da lei de Deus, que é muito maior do que esse que está nas Escrituras, Deus diz assim: eu sou o Senhor zeloso, tal. Mas que punho na terceira e na quarta geração. Algumas traduções bíblicas, até a terceira, quarta geração. Na menina, não. O que Deus quer dizer? Punir no sentido, Moisés, né? Porque Deus não pune ninguém, eu acabei de falar isso para vocês. Mas Moisés, quando escreveu os 10 mandamentos, ele precisava ser mais incisivo, por causa do povo hebreu. Então ele botou que Deus puniria na terceira e na quarta geração os erros que você havia cometido, porque na primeira geração você não tem como voltar. Você morreu, você não pode voltar filho de você mesmo. Tem como. Na segunda geração, também é um pouco mais complicado. Mas na terceira, você já é neto. Segunda geração é filho. Terceira geração já é neto. Quarta geração é bisneto. Então, olha que coisa. Eu puno seus erros de agora. Na terceira e na quarta geração. Quando você voltar, você vai ter que ressarcir. Então, William George Jr. era a terceira geração do avô William George. Né? Então, ou seja, o avô reencarnado. O doutor Ian Stevenson ficava atrás desses casos no mundo inteiro. Dr. Brian Weiss ainda está encarnado até hoje, mais de 90 anos. Deve ser, né? Nasceu em 1944, psiquiatra famoso, escreveu vários livros sobre reencarnação. Vocês estão vendo a biografia dele ali, né? Muitas vidas, uma só alma, muitas vidas, muitos mestres. Esse eu li, Seu Amor é Real, eu li. A Divina Sabedoria dos Mestres, eu li. Só para a gente ter uma ideia, muitas vidas, muitos mestres. Ele, ainda um psiquiatra jovem, começou a ficar empolgado quando ele hipnotizava uma paciente chamada Caterine. Ele começou a ficar empolgado com as revelações que ela fazia, voltando ao passado, dando notícias de épocas mais antigas. Até que um dia ela volta no ano de 1800 e tantos antes de Jesus. Lá estava um grande problema psicológico que perseguia ela até a atualidade. Então ele ficou fascinado com as pesquisas da TVP, hoje em dia é conhecido como TVP, Terapia de Vidas Passadas, em que ela, pela hipnose, ele voltava as pessoas ao passado. Só o Amor é Real, né? Esse livro também, muito interessante, ele começa a tratar 2 jovens no consultório dele, com problemas emocionais, com problemas afetivos. E depois ele começa a ver que a história de Elizabeth
batia com a de Pedro. Tem um troço estranho isso daí. E quando ele faz a ligação das histórias, ele descobre que Elizabeth e Pedro são amores do passado, que ele chama no livro de Alma Gêmea, e que estão se reencontrando nessa vida no consultório dele. Eles se amaram na outra existência. Bonito isso, né? Acontece bastante por aí, que a gente não sabe, né? A cura através da terapia de vidas passadas também. A divina sabedoria dos mestres é todo um ensino ali de meditação, de uma série de coisas para você controlar a ansiedade, né? E mostrando como as vidas anteriores realmente nos influenciam na vida atual. Hoje ele está muito idoso. Faz o cálculo aí, de 2022 para 1944. Quantos anos ele está? Não tem notícia que ele desencarnou ainda não. Faz o cálculo aí, matemática, é bom de matemática aí. Quantos anos ele está? Jéssica? Vai fazer 80 em 2024, vai fazer 78 anos só. É? 78, vai fazer 79 esse ano. 44? É. 79 anos vai fazer agora em 2023. É 80, não? Então? Não, em 2024 faz 80 anos. Ah, tá. Beleza. Eu li esses livros também, Uhum. Resumindo, a fila para consultar com ele, há pouco tempo atrás eu vi, estava na faixa de 2.500 pessoas esperando. Nós espíritos não se preocupamos com isso não. Vou lá consultar com ele, para ele fazer uma regressão, para eu voltar lá atrás. Não tem que se preocupar com isso não. Tem que se preocupar daqui para frente. O que eu pretendo fazer com a minha vida daqui para frente? Só está no nosso trabalho da manhã de hoje para demonstrar que a ciência confirma a reencarnação. Finalizando, o doutor Hélio Âmbrica, psicóloga americana, viva, pesquisando mais de 750 pacientes, com também a terapia da vida passada. O resumo do trabalho dela, tá? 81 pessoas sob a hipnose disseram para ela que decidiram renascer. Não, eu quis voltar, eu quis vir. 19 não se lembraram. 68 ficaram relutantes, tensos com a nova vida. Natural, você vai voltar. O seu programa reencarnatório é esse. Aí você fica assim, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Será que eu vou cumprir? E se eu fracassar? Né? Então 68 ficaram relutantes com a volta. 26 consideraram o otimismo. Aqueles espíritos, não, deixa comigo, vai dar tudo certo. São os espíritos positivos, né? Pode deixar, eu vou cumprir tudo que está programado. Mesmo que chegue aqui e não consiga, né? Mas são aqueles otimistas. Deixa comigo. 6% consideram responder. 90%, gente, isso é um fato tranquilizador para todos nós. 90% disseram que as mortes foram experiências agradáveis. Morrer é bom. Mas pode esperar um pouquinho mais, né? Para que pressa, né? Morrer é bom, mas dá para esperar um pouquinho mais. Né? São experiências agradáveis. Porque não raro, dependendo da evolução de cada um de nós, a gente nem vê o momento em que o fato se dá. Né? A gente adormece e não acorda mais. 87% conheciam seus pais, parentes, amores e amigos de outras existências. Já conheciam antes de renascer. Né? Quanto aos objetivos, grande maioria. Por que você voltou? Para aprender a relacionar-se com os outros e amar sem ser exigente e possessivo. Muita gente, né, não consegue ainda. E praticamente unânimes em rejeitar qualquer intenção voltada para o aumento de riqueza, status e poder. Muita gente não consegue ainda, né? Como o povo gosta de status, de poder, de din-din, né? Aliás, até um ditado popular que diz que quer conhecer a pessoa, dá dinheiro e poder. Aí você vê qual é o espírito que está ali encarnado, né? O que ele vai fazer com aquilo? Com o poder e com o dinheiro. Dinheiro ali fácil, à frente. Então, pessoal, esse era o trabalho da manhã de hoje, sobre a reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a proposta reencarnatória. Lembrando a todos nós que esse conhecimento do Espiritismo nos facilita sobremaneira que a gente possa crescer cada dia que aqui estamos, nesse planeta, com todas as dificuldades e limitações dele, que nós possamos crer um pouco mais na atuação dos Espíritos,
sem tanta preocupação. Jesus é o governador do planeta Terra. Ismael está de olho em tudo que acontece no Brasil. Ah, mas está tudo tão... Ah, mas essa situação... Ah, mas aquela situação... Calma. Calma. Que a nossa vida, eu já disse aqui em outras oportunidades, ela é regida por dois viés. Ou pela necessidade, ou pelo merecimento. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. Eu necessito experimentar essa coisa boa que aconteceu na minha vida. Eu mereço viver essa coisa boa que está acontecendo comigo. Eu preciso passar por esse sofrimento que está acontecendo na minha vida. Eu necessito. Eu mereço passar por esse sofrimento na minha vida. São os dois móveis da ação humana. Isso nos leva, finalizando, a que nós possamos de fato ter fé, um pouco mais de fé, e não ficar esperando que a melhora assim nos chegue, que a gente busque essa melhora através das nossas ações, mesmo muitas vezes ainda imperfeitas, inseguras e frágeis, mas que elas possam sempre ser as nossas ações a benefício das pessoas. Mesmo que a gente ainda não consiga o maior número, mas que a gente faça sempre a nossa parte. Muita paz a todos. Devolvo a palavra para o também. E um bom ano novo, né? Para todo mundo que está começando hoje. Nós já estamos aqui, né? 9 horas da manhã, na verdade. Nossa casa agradece a presença de todos e as pessoas também que estão nos assistindo. Próxima palestra da nossa casa é quarta-feira, do Escavo, amigo nosso aqui de longa data. E no próximo domingo, Felipe. Então vamos agradecer a Deus, pedir a Deus que abençoe os hospitais, presídios e asilos da região. Pedir a Deus que abençoe os países do mundo inteiro, em especial Rússia e Ucrânia em guerra. Que essa guerra possa acabar, para que mal maior não venha acontecer com o mundo inteiro. E lembrar do amigo Jesus dizendo assim: Jesus de Nazaré, quando esteve na terra, nada exibiu, surgiu como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol. Jesus não fundou nenhuma doutrina, viveu com todos, mas não se permitiu pertencer a ninguém. Veio à terra nos trazer o amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mesmo Jesus nós agradecemos assim. Obrigado, Senhor, por esses momentos de paz, ao te sentirmos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Muita paz a todos e um feliz ano novo para todos nós.